Bom, mas vamos falar então sobre gravidade. Normalmente, nós, da psicologia, da saúde mental, nós vamos avaliar a gravidade da dependência do nosso paciente de duas formas. A partir da nossa visão clínica, a partir do estudo do caso clínico e também através da aplicação de algum instrumento padronizado. Uma das referências que a gente tem para poder fazer esse diagnóstico, uma das referências que a gente tem para pensar a gravidade desse diagnóstico, são os critérios diagnósticos dos principais manuais diagnósticos que existem no mundo. Então, por exemplo, o DSM-5, que teve sua última versão agora publicada em 2013, internacionalmente, aqui no Brasil em 2014. E aí, a gente vai olhar tanto se fecha critérios para dependência de tabaco, de nicotina, no caso, né? Como também qual que é a gravidade dos sintomas relatados pela pessoa, tá? A gente brinca que fazer diagnóstico de tabagismo é muito fácil, é muito simples. Basta a gente perguntar, você fuma? Se a pessoa disser que sim, muito provavelmente essa pessoa é tabagista. Por quê, gente? Porque é difícil a gente encontrar uma pessoa que fuma com uma certa regularidade e não tenha presente também os outros critérios diagnósticos para a dependência de nicotina. E por que eu estou falando sempre dependência de nicotina e não do cigarro de uma forma geral, do tabaco? Porque a principal substância que causa dependência, ou seja, a substância psicotrópica que está dentro do cigarro, que está no tabaco, é a nicotina, tá bom? Então, por isso que a gente usa esse termo, esse é o termo mais atual, utilizado pelos profissionais de saúde, dependência de nicotina, tá? Então, a gente vai avaliar que a pessoa, além da gente perguntar para ela se ela fuma, que a gente já tem um indício aí que provavelmente ela é uma dependente de nicotina, a gente vai avaliar outros critérios. E desses outros critérios que eu vou falar para vocês, a pessoa tem que ter pelo menos 2 desses critérios nos últimos 12 meses, e tem que, esses critérios também tem que representar esse fumar na vida da pessoa um prejuízo significativo e também um desconforto importante para a vida da pessoa. Então, um dos critérios é um uso maior do que o pretendido, um tempo e uma quantidade gasta com fumar maior do que essa pessoa pretendia. Então, a pessoa achava que ela ia fumar um cigarro no dia, acabou fumando 5, ou então ela achou que ela ia rapidinho ali fumar, mas acabou acendendo um cigarro no outro, gastou mais tempo que ela queria, né, do que ela tinha planejado. Um desejo persistente, que a gente chama de fissura, uma vontade, aquele pensamento que fica voltando na cabeça repetidamente, né, de, que horas que eu vou sair para poder fumar, onde que eu tenho que passar para comprar o cigarro, e um fracasso em reduzir ou controlar esse consumo. Ou seja, faz parte aí do diagnóstico essa coisa da pessoa ter tentado algumas vezes sem sucesso parar de fumar ou diminuir o número de cigarros, que é uma coisa bem comum da gente escutar dos tabagistas, né? Também um tempo gasto para obter e usar, né? Lembrando que esses critérios diagnósticos valem para a dependência química em geral, mesmo de outras substâncias psicoativas. Então, se a pessoa, quanto mais tempo ela gasta para fumar, quanto mais tempo ela gasta do dia dela envolvido nessa atividade de fumar, mais grave. Se o craving, né, essa fissura é muito forte, muito importante, né, a pessoa fala que parece que é um desejo incontrolável, que vem o tempo todo, que é muito frequente, que é muito intenso, mais grave. Uma falha no cumprimento de obrigações, então, por exemplo, a pessoa não consegue se manter numa reunião inteira porque precisa sair para fumar, não consegue fazer todo o expediente do trabalho porque precisa fazer intervalos várias vezes para fumar, ou não consegue assistir um filme no cinema, não consegue ficar num restaurante, né? Tem a ver com esse critério. Uma persistência no uso mesmo com prejuízos sociais. Então, a pessoa já prejudicou o relacionamento com familiares, essa pessoa já prejudicou a imagem dela por conta do tabagismo e ela persiste nesse consumo. Ou ela tem gastado mais dinheiro do que ela pode e mesmo assim ela continua fumando. Abandono de prazeres e lazeres. Como eu falei, né, às vezes a pessoa deixa de ir no cinema, a pessoa deixa de levar, por exemplo, os filhos em algum lugar que eles gostam de brincar, porque lá não pode fumar, deixa de ir ao shopping, deixa de ir à igreja, porque não aguenta, por exemplo, um ritual inteiro religioso sem fumar. Aqui, uso em situações fisicamente perigosas, então a pessoa às vezes já está com uma doença crônica e ela fuma mesmo assim, ou, por exemplo, aquelas pessoas que têm a tráqueo e fuma pela tráqueo, ou mesmo pessoas que fumam perto de gás, né? Enfim, pessoas que se colocam em risco por conta do tabagismo.
Persistência no uso mesmo com prejuízos físicos e psicológicos. Então, a pessoa já está deprimida, ela persiste nesse fumar, ou então ela já está, por exemplo, com uma gastrite importante, ou uma úlcera, e ela persiste nesse fumar. Uma tolerância importante, então ninguém começa fumando um maço de cigarro, né? Começa com um e vai fumando cada vez mais, e se observa que essa pessoa tem fumado cada vez mais, ou seja, ela precisa de mais cigarros para ter o mesmo efeito de antes. E outra coisa é a síndrome de abstinência, que são aqueles sinais e sintomas que aparecem quando a pessoa diminui o consumo ou interrompe o consumo. Então, aqui também é um grande sinal de gravidade, né? Quanto mais sintomas ela apresenta quando ela diminui esse consumo, mais grave, né? Então, a gente escuta bastante lá no consultório, por exemplo, pessoas que falam que sentem muita irritação, se sentem mais deprimidos, mais ansiosos, mais distraídos, muita fome, um importante ganho de peso. Tudo isso a gente vai levar em consideração para avaliar a gravidade, beleza? Então, para fazer o diagnóstico, basta atender 2 desses critérios no último ano. Mas, para a gente avaliar a gravidade, a gente vai ver a relevância, o tamanho do prejuízo de cada um desses sintomas na vida dessa pessoa. Outra forma da gente avaliar a gravidade é através de instrumentos. E o instrumento mais utilizado no mundo inteiro é o teste de dependência de nicotina de Fagerstrom. Por que também eu escolhi falar sobre gravidade com vocês, gente? Porque é uma das principais coisas que os psicólogos e os profissionais de saúde mental avaliam no começo do tratamento do tabagista, tá bom? Então, geralmente, a gente vai perguntar para pessoas, vamos supor que ela não busca a gente por conta do tabagismo, ela busca por outro motivo, porque ela está deprimida, ou está ansiosa, ou ela está com um problema familiar. Em geral, a gente pergunta lá na anamnese, lá no começo, se a pessoa fuma. Depois, se ela falar que ela fuma, a gente vai investigar se é uma dependência de nicotina mesmo. E logo em seguida, normalmente a gente avalia a gravidade. Principalmente para quem é especialista da área, a gente já sabe que a gente pode utilizar esse teste de Fagerstrom para avaliar a gravidade. Outras coisas que comumente a gente avalia e que também é sinal de gravidade são as razões para a pessoa fumar. Então, quanto mais razões ela tem para fumar, por exemplo, por conta de uma dependência física e mesmo da fissura, dos sintomas de síndrome de abstinência, ou por conta de uma questão mais mecânica, mais de manuseio desse cigarro, ela não sabe fazer mais nada sem ter um cigarro na mão. Eu tenho paciente que fala que não consegue nem conversar com outras pessoas sem um cigarro na mão, né? Ou então, um fator de automatismo, a pessoa fuma, nem percebe que está fumando mais, ela acende um cigarro no outro e nem percebeu. Uma questão mais psicológica, que percebe que o cigarro como se ajudasse, aí, entre aspas, a lidar com problemas, com dificuldades da vida. Então, quanto mais fatores tem a ver, mais razões ela tem, mais motivações ela tem para fumar, mais grave. E outro ponto que a gente avalia de gravidade é a motivação. Quanto menos motivada essa pessoa está para fazer algo a respeito do seu fumar, mais grave. Quanto mais pré-contemplante, que a gente fala aqui entre profissionais da saúde, mais grave. Por quê? Porque ela não tem crítica de que esse fumar está causando ou poderá causar problemas na vida dessa pessoa. Tá? É muito, muito, muito comum a gente, na vida mental e no Zero Cigarro, receber e-mails do tipo: Carol, eu fumo há 30 anos, eu nunca tive um problema por conta do cigarro. Como se fosse um super orgulho. É claro que existem diferenças individuais, mas será que só porque a pessoa não tem um câncer, uma tosse importante, um prejuízo na disposição física, que ela não tem nenhum prejuízo? Será que ela parou para pensar nos prejuízos sociais, nos prejuízos psicológicos? Né? A gente fala, inclusive, que tem prejuízos que às vezes a gente nem lembra, que não tem a ver com a gente, mas que poderiam nos motivar a parar de fumar, né? Por exemplo, a questão de queimadas. Eu, por exemplo, sou vegetariana, né? Um argumento que para mim funcionaria seria, por exemplo, a morte dos animais por conta do desmatamento para o plantio do tabaco, ou então as queimadas que acontecem por conta do cigarro, que matam muitos animais, né, devastam regiões verdes, né, o adoecimento dos cultivadores da folha do tabaco, né, por conta dos agrotóxicos, dos venenos utilizados, enfim. Então, normalmente, essas pessoas têm muita pouca crítica sobre os prejuízos, né, só acha que prejuízo é câncer, são doenças crônicas e graves e orgânicas, né? Existem outros prejuízos, por exemplo, eu estar contaminando as crianças ao meu redor com as toxinas do cigarro, enfim. Então, outra coisa que a gente avalia é a motivação. Quanto menos motivado, mais grave. E também as comorbidades
clínicas e psiquiátricas. Quanto mais comorbidades, o que são comorbidades? São doenças associadas. Quanto mais doenças físicas associadas ao tabagismo essa pessoa tiver, mais grave. Então, se ela tem aí uma enfisema, super grave, né? Um câncer super grave, mas também outros tipos de comorbidade, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, uma tosse, enfim. E comorbidades psiquiátricas. Então, é mais grave o caso, é mais grave, inclusive, e dificulta o tratamento, os casos de pessoas que têm associado depressão, ansiedade, outros quadros psiquiátricos também. Beleza? Em relação ao teste de dependência de nicotina de Fagerstrom, esse é um teste, então, que é um instrumento, né? Aqui no Brasil a gente fala mais instrumento, teste que a gente acaba falando mais para teste psicológico. E o teste de Fagerstrom não é um instrumento exclusivo do psicólogo, ele é de uso multidisciplinar. Basta ser um profissional da saúde treinado que pode aplicar. Hoje em dia também a gente observa que muitos sites, tanto do governo quanto da academia, quanto de instituições relacionadas ao tratamento do tabagismo, disponibilizam online. A Vida Mental também disponibiliza online, para que você responda automaticamente lá esse instrumento, o teste de Fagerstrom. Então, se você é um usuário do Zero Cigarro ou se você é um tabagista que nos está assistindo, vocês podem acessar e aplicar. Se você é um profissional, vocês podem solicitar para os pacientes, enviar o link para os seus pacientes para que eles preencham esse instrumento e vocês recebem o resultado de uma forma automática. Mas sempre lembrando, gente, quem faz diagnóstico não é o instrumento, é o profissional. Tá bom? Então, mesmo que você seja um tabagista que está super disposto a olhar para a gravidade do seu tabagismo, procure um profissional da saúde, ele vai poder fazer uma avaliação crítica desse resultado junto com você, ele vai poder discutir sobre essa gravidade do tabagismo e ver qual que é a conduta mais adequada diante dessa sua gravidade de tabagismo, tá bom? Bom, então é um instrumento mundialmente utilizado desde a década de 70, tem infinitas pesquisas com esse instrumento, né? Aqui no Brasil também a gente tem bastante pesquisa com ele já foi um instrumento validado, então nós profissionais podemos usar com segurança. O que eu observo é que às vezes as pessoas usam esse teste para rastrear a dependência de nicotina, quando na verdade, para a gente fazer o rastreio, basta a gente perguntar se a pessoa fumou ou não. Esse teste ele vai avaliar a gravidade, tá bom? Então, a gente tem que entender o que a gente está avaliando com esse instrumento. E por que é importante a gente avaliar essa gravidade? Por que esse é um instrumento importante? Porque ele vai, primeiro, nos sinalizar a gravidade, a severidade dos sintomas de síndrome de abstinência da pessoa. E por que é importante a gente entender qual que é essa severidade? Porque depois a gente vai entender qual vai ser a nossa dificuldade no manejo desses sintomas durante o tratamento. Então, se a síndrome de abstinência desse nosso paciente é grave, é muito importante desde o começo a gente pensar em estratégias de enfrentamento para lidar com todos esses sintomas de síndrome de abstinência, para que seja um processo mais confortável para o nosso paciente o cessar o tabagismo. Para você que é paciente, que é usuário, também é importante você entender que caso você tenha aí uma dependência moderada, grave de tabagismo, muito provavelmente você vai precisar de um auxílio de um profissional da saúde ou de alguma outra estratégia para cessar o tabagismo. Dificilmente um tabagista com uma dependência moderada, grave, vai conseguir interromper esse consumo sozinho, tá? Quem quiser também eu posso mostrar N pesquisas, eu tenho tentado produzir alguns materiais aí sobre como é mais possível, mais provável que a interrupção do fumar seja consistente, duradoura, é muito mais chances quando a pessoa tem o auxílio de um profissional da saúde, tá? Também, quando a gente aplica esse teste, a gente consegue verificar no final, lógico que não nós psicólogos, mas os profissionais médicos, eles conseguem avaliar a indicação ou não para o uso de algum tipo de medicamento para o tratamento do tabagismo. Então, por exemplo, na literatura acadêmica sobre tratamento do tabagismo, está lá que um Fagerstrom acima de 5 indica a possibilidade, sim, do uso de reposição de nicotina, por exemplo. Que são lá os adesivos e a goma de nicotina. E aí tem lá a diferença, né? Que mais uma pontuação maior que 7 ou que 8,
muda a quantidade, a frequência do uso dessa reposição, enfim. Então, os profissionais da medicina, eles usam sim os resultados do Fagestrom para pensar o tratamento medicamentoso também, tá bom? Então, eu estou olhando aqui no meu slide enquanto eu falo com vocês. Então, vocês têm aqui no slide, que depois vocês podem me solicitar por e-mail, o link para que vocês respondam online o Fagestrom. E vocês recebem aí o resultado automatizado, lembrando sempre de discutir esse resultado com o profissional da saúde, porque quem vai fazer o diagnóstico, quem vai pensar a melhor conduta para você, junto com você, é o profissional da saúde, tá bom? Mas como que é o teste de Fagestrom? Eu vou contar para vocês. Vocês não precisam abrir imediatamente o link. Então, em geral, os pesquisadores sugerem que a gente pergunte se a pessoa é tabagista, e ela respondendo que sim, a gente vai medir, então, a gravidade dessa dependência da pessoa. Então, a primeira pergunta é: quanto tempo depois de acordar você fuma seu primeiro cigarro? Se a resposta for poucos minutos, que a escala aqui é nos primeiros 5 minutos, de 6 a 30 minutos, de 31 a 60 minutos ou após 60 minutos. Quanto mais rápido a pessoa fuma logo depois de acordar, mais grave. E quanto mais ela demora, menos grave. Mas, gente, lembrando aqui, agora a missão do dia. Lembrar que não existe consumo seguro de cigarro. Nem que você fume um cigarro por dia. Não existe consumo seguro. Tá bom? Você pode ter consequências do tabagismo mesmo fumando quantidades pequenas de tabaco. Tá bom? Então, eu não conheço o seu histórico de saúde, a tua história de vida para saber qual que é o risco para você de fumar, mas todos nós temos um risco quando assumimos um risco quando fumamos, tá bom? Não existe consumo seguro. Você encontra dificuldades em evitar fumar em lugares onde é proibido, como por exemplo igrejas, local de trabalho, cinema, shopping? É uma resposta de sim ou não. Se sim, mais grave. Qual é o cigarro mais difícil de largar ou de não fumar? Qualquer um ou o primeiro da manhã? O primeiro da manhã é o mais grave. Por quê? Isso sinaliza a gravidade da síndrome de abstinência, porque a pessoa passou longas horas sem fumar, né? E aí o primeiro da manhã é quando ele vai... Só um minutinho, gente, problema técnico. Eu descobri que eu tô transmitindo live pela página errada. Deixa eu resolver isso antes de seguir aqui com vocês. Então, seguindo em frente aqui com vocês. Depois a gente compartilha esse live nas outras páginas todas. Eu estava falando para vocês que, então, o primeiro da manhã ser o mais difícil de largar, tem a ver com a síndrome de abstinência, né? Porque a pessoa passou a noite inteira sem fumar, acorda com sinais e sintomas de síndrome de abstinência e utilizam ali o primeiro cigarro da manhã para o alívio desses sintomas de síndrome de abstinência. Deixa eu ver se tem alguma outra solução. Quantos cigarros você fuma por dia? Então, quantidade também é um sinal de gravidade. Então, quanto mais cigarros a pessoa fuma, mais grave é esse tabagismo. E se você fuma mais frequentemente nas primeiras horas do dia do que do resto do dia, também a resposta sim, também indica mais gravidade, pelo mesmo motivo que eu falei. E se você fuma mesmo estando doente, a ponto de ficar acamado a maior parte do dia? A resposta sim, também indica maior gravidade. E aí a pontuação do Fagestrom a gente faz contando a pontuação de cada resposta. Uma pontuação de 0 a 4 é considerada leve, de 5 a 7 moderada e de 8 a 10 grave. Beleza, pessoal? Acho que hoje eu queria mais era falar sobre esse teste de nicotina de Fagestrom com vocês. Esse é um teste que, muito provavelmente, se você é tabagista, alguém já aplicou com você, vocês já observaram alguém conversando com vocês essas perguntas, né, investigando esses pontos com vocês durante uma consulta.
Vocês mesmos, então, podem se auto-aplicar, tentar, mas principalmente, né, fazer um bom uso desse resultado, né, entender o que significa, então, uma dependência leve, moderada e grave, principalmente que na dependência leve, muitas vezes, uma intervenção breve, uma psicoeducação, ou mesmo tentar parar de fumar com apoio familiar ou com um processo terapêutico curto, já é suficiente. Enquanto na moderada e na grave, principalmente quando tem comorbidades psiquiátricas, uma importante síndrome de abstinência, uma baixa motivação para parar de fumar. Então, muitas vezes é necessário um tratamento de equipe, um tratamento mais profundo, talvez mais longo, né, pensando principalmente aí na prevenção da recaída. Então, a gravidade da dependência de tabagismo tem a ver também com o tipo de tratamento que você vai precisar, tá bom? Lembrando, então, aqui para vocês, fazendo um pouquinho de propaganda, né? Que tanto na Vida Mental quanto no Zero Cigarro nós ofertamos o tratamento para tabagismo, tanto avaliação quanto tratamento. Então, fiquem à vontade para responder lá o Fagestron, me mandar e eu poder, junto com vocês, indicar o melhor tratamento para vocês, tá bom? Lá na Vida Mental nós temos as psicólogas online, nós temos o Dr. Elde, que faz o atendimento psiquiátrico presencial. No Zero Cigarro nós temos o coaching online e também temos as modalidades semipresencial e presencial com médico, nutricionista e psicólogo. Tá bom, pessoal? Espero muito, muito, muito que vocês tabagistas consigam alcançar a meta de vocês aí de parar de fumar. Para vocês que são familiares e amigos de tabagistas, que vocês possam levar essa mensagem para eles. E também para você que é profissional da saúde, espero que esse material sirva para vocês levarem essa mensagem para o paciente de vocês e também consigam ajudar muitas pessoas a parar de fumar. Beleza, pessoal? Muito obrigada e até o próximo live. Tchau, tchau.